Olá família, eu sou Hilton Moraes. Estamos aqui hoje para falar sobre o tema de recuperação, né? Hoje vamos falar sobre os estágios motivacionais da mudança de comportamento, que está dentro da literatura terapia cognitiva comportamental, que está também alienado à terapia racional emotiva, que é o RBV. Vamos lá. O alcoolismo e o uso de droga constitui-se um grave problema de saúde pública. 10% da população brasileira enfrenta sérios problemas relacionados ao uso excessivo de álcool e drogas. Isso são dependentes dessas substâncias psicoativas. O álcool é uma das drogas mais utilizadas no país, chegando a ser consumida por mais de 70% da população. Além disso, é o principal responsável pelos acidentes e, na maior gravidade, pelas mortes mais violentas. O álcool é uma das piores drogas utilizadas no país. E é uma droga lícita, de fácil acesso a qualquer pessoa adulta. E muitos, não levam isso a sério. O alcoolismo é uma doença progressiva, incurável e fatal, assim como as demais drogas. Apesar dos inúmeros prejuízos consequentes do abuso, os adictos apresentam dificuldade em se manter por um longo período em tratamento. Muitos adictos não querem fazer esse tratamento. O abandono do programa de tratamento do alcoolismo sugere que 2/3 dos pacientes terminem o processo de recuperação antes de resultados eficazes. Isso parece estar vinculado a um evidente conflito motivacional experienciado por estes pacientes com relação à modificação do seu comportamento ou problema. Com o intuito de compreender como que as pessoas mudam com esse tipo de comportamento, foi desenvolvido um modelo que descreve a prontidão para mudar os estágios da mudança pelos quais o indivíduo transita. Este modelo está baseado na premissa que é a mudança do comportamental. É um processo que as pessoas têm diversos níveis de motivação, de prontidão para mudar o seu comportamento. Ao desenvolver os instrumentos para identificar os estágios de mudança, quando os pacientes iniciam o tratamento, chegam a quatro estágios bem definidos e confiáveis e bem relacionados entre si. Os estágios motivacionais da mudança do comportamento, do TCC, que é terapia comportamental cognitiva, são os seguintes. Ele se divide em 4. A pré-contemplação, a contemplação, a ação e a manutenção. Agora vamos ao primeiro. A pré-contemplação é um estágio em que não há intenção de mudança, nem mesmo uma crítica a respeito do conflito envolvendo o comportamento do problema. Ou seja, não há possibilidade nenhuma de a pessoa que está envolvida com o alcoolismo ou demais drogas assumir que tem um problema. Ela não assume. Então, ela está num quadro de pré-contemplação. Ela não aceita que ela tem um problema. Agora, vamos para o segundo estágio. O segundo estágio vem a nos dizer: a contemplação se caracteriza pela conscientização de que existe um problema. No entanto, há uma ambivalência quanto à perspectiva de mudança.
Exemplo, o indivíduo, um ser humano, bebe muito, pega o carro, né, e sofre um gravíssimo acidente. Um gravíssimo acidente. Vou pegar um pouquinho mais pesado. Somente ele sobrevive. Então aí sim, ele vai ter um primeiro despertar. Uma primeira conscientização interna dele mesmo, que ele tem um problema com o álcool, que ele precisa de ajuda, que o alcoolismo está destruindo ele, que o alcoolismo fez ele destruir quem ele mais amava. Me desculpe, é um exemplo pesado, mas é para a pessoa ter consciência dos atos. Um exemplo é quando a pessoa abre os olhos para o problema. Ela tem um despertar. Ela já abre os olhos. Ela já identifica que ela tem um problema com o alcoolismo ou com as demais drogas. Então ela parte para a outra fase, a ação. O que é a ação? A ação se dá quando o paciente escolhe uma estratégia para a realização dessa mudança e toma uma atitude nesse sentido. Ou seja, ele procura ajuda, ou numa clínica, ou numa comunidade terapêutica, ou numa religião de escolha, ou num grupo de mútua ajuda, que existe vários espalhados pelo Brasil afora e pelo mundo afora. Ele procura um meio de tratamento. Ele procura um especialista da área sobre dependência química. Ele procura um tratamento psicológico, psiquiátrico e etc. Vamos para o quarto estágio. A manutenção. A manutenção é o estágio onde se trabalha a prevenção à recaída e a consolidação dos ganhos obtidos durante a ação. Ou seja, a manutenção ela está ligada com a ação. Na ação, a pessoa já procura ajuda. Na manutenção, ela já vai fazer manutenção do seu programa de recuperação. Compreende? Então nós temos 4 estágios motivacionais de mudança de comportamento dentro do programa de terapia de comportamental cognitivo, que são a pré-contemplação, onde o indivíduo não reconhece que ele tem um problema. Na contemplação, onde o indivíduo já abre os olhos que ele tem um problema. Na ação, onde ele já está ciente que ele precisa de ajuda e ele procura ajuda. E na manutenção, que é onde ele vai fazer o seu programa de recuperação. Na manutenção está ligada com a ação. Por quê? Porque na ação ele procurou ajuda. Na manutenção, ele vai fazer a manutenção diária da sua recuperação. Ou seja, diária, todos os dias. Vamos à literatura. É preciso salientar que nem sempre um adicto que se interna está no estágio da ação. Uma pessoa que se interna em uma unidade para tratamento de busca de recurso encontra-se na dependência do álcool ou demais drogas, mas não se enganja no programa da instituição. Não reconhece os problemas oriundos
do abuso dessa substância, ou mostra-se ambivalente quanto manter ou interromper o uso. Pode estar mostrando evidências de encontrar-se de algo em algo outro estágio. Ou seja, nem todo mundo que busca ajuda, que está dentro da ação, ele entra no programa de recuperação. Talvez ele fique dias, meses ou anos na recuperação, em busca de recuperação, mas ele não se enquadra dentro da ação da qual ele se permitiu no começo. Ele não se rende à programação. Ele não dá o primeiro passo. Ele não dá sequência nos demais passos. Ele não faz o sugerido. Tradicionalmente, a manutenção é vista como um estágio estatístico, porém trata-se de um estágio dinâmico, pois entende-se como continuação do novo comportamento para mudança que demora algum tempo para se estabelecer. O estágio da manutenção pode e deve ser estimulado por toda a vida. Aqui, o foco do trabalho é manter os ganhos do tratamento, evitando a recaída. Trata-se de uma fase difícil, mas crucial, no tratamento de qualquer dependência química. Não é tão difícil interromper o comportamento do uso quando manter a abstinência do indivíduo não caminha nos estágios da forma linear, em que há uma causa ou um efeito que consegue alteração do comportamento dependente. Quando anteriormente se pensava a mudança de estágios são melhores representada por um espiral, ou seja, ele está em busca de recuperação, mas ao mesmo tempo ele não está numa linha linear, ele fica numa linha espiral. Na mesma hora que ele quer a recuperação, ele não quer a recuperação. Ele entra dentro de um quadro espiral de dificuldade, de conflitos internos com ele mesmo. Consequentemente, a alteração do comportamento dependente, como anteriormente se pensava, a mudança de estágios melhoras representadas. Se estiver numa linha linear, não numa linha espiral. Os resultados mostraram que em todos eles observam-se desvantagem do que vantagens relacionadas à mudança de comportamento entre os pré-contempladores, já entre os contempladores. Ou seja, quem aceita o programa de recuperação, dá o primeiro passo e segue uma linha linear, ele vai ter uma sequência de recuperação produtiva. Agora, quem fica numa linha espiral, fica muito mais difícil, porque ele passou pelos 4 estágios. E o estágio mais importante, o estágio da contemplação, onde ele percebeu que ele teve um problema. Ele passou pelo estágio da ação, onde ele procurou ajuda, muito importante. Mas ele, quando chega na manutenção do estágio da
sua recuperação, ele entra num quadro espiral. Ele não quer dar sequência no seu programa de recuperação. Infelizmente. E você, adicto, você que está no uso de álcool e de drogas, você tem que seguir uma linha linear. Colocar a sua ação que você tomou de buscar ajuda num grupo de muita ajuda, numa clínica, numa comunidade terapêutica, numa religião de escolha, você tem que colocar a sua manutenção diária em dia. Observam-se vantagem do que desvantagens referente às mudanças de comportamento. Outro dado interessante refere-se a uma menor incidência de desvantagem em mudar o comportamento entre os alcoólatras no estágio de ação do que aqueles de contemplação. A partir desses dados, autores argumentam que o processo de mudança pode ser experimentado integralmente com estágios de mudança. Conclui, quanto mais o indivíduo experimenta o problema com o álcool, mais torna disposto a beber, particularmente em situações de afeto negativo. Ou seja, se a pessoa passou pelos 4 estágios, entrou pelo estágio da contemplação, onde ela viu que teve um problema, passou pelo estágio da ação, onde ela sabe que ela procurou ajuda, e ela procurou ajuda, e onde ela está no estágio da manutenção. Se ela não fazer a manutenção da sua recuperação, ela vai entrar num quadro de voltar a usar muito mais vezes do que da primeira vez. Tudo isso por quê? Tudo isso porque ela não fez a manutenção da sua recuperação, que é o último estágio, que é a manutenção, é o estágio onde se trabalha a prevenção, a recaída e a consolidação dos ganhos obtidos durante a ação. Durante a ação. Durante a ação você tomou uma atitude. Agora basta você querer a recuperação, fazer a manutenção diária dela. Mas aí muitos adictos encontram um problema seríssimo. Fazer a manutenção diária da recuperação é muito difícil. Porque requer esforço, requer princípios de recuperação, requer ser humilde, requer ter aceitação, ter boa vontade, ter mente aberta, ser honesto, se esforçar, praticar o programa, abandonar os defeitos de caráter, praticar o 7º passo, permitir que Deus remova seus defeitos de caráter, parar de procrastinar, colocar ação em cima da sua recuperação. O único responsável pela sua recuperação é você, não é o outro. O único responsável pela minha recuperação sou eu. Sou eu o único responsável. Então cabe a mim levantar da minha cadeira e ir em busca do conhecimento todos os dias. Saber ouvir. Buscar o conhecimento das literaturas.
buscar o conhecimento da dependência química como um todo, saber meus limites, saber até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, ter meus projetos, meus planos, dentro dos meus projetos, dentro dos meus planos, eu tenho que colocar a minha recuperação em prioridade. Em primeiro lugar. Claro, Deus é algo ser supremo. Ele está acima disso. Deus, né? Jesus, o Deus, poder superior à sua compreensão, recuperação, família, trabalho, vida social e etc. Em alguns outros trabalhos foram utilizadas escalas para analisar se havia uma associação entre o estágio de motivação e gravidade da dependência do álcool, obtendo-se como resultado a constatação de que o alcoolista é considerado grave. Demonstram que é motivação para a mudança. Tem muitos alcoólatras que acham que álcool não é doença. Acham que álcool não é droga. Álcool é a pior droga que existe. Álcool é responsável por 70% dos acidentes mais perigosos que existem entre veículos. É o álcool que está envolvido. E a incidência de morte são enormes. Nós estamos num país onde nós temos 220 milhões de habitantes. E a literatura nos afirma que 10% da população brasileira enfrenta problema com o álcool, com as drogas. Então nós temos muitas pessoas usando o álcool e demais drogas. E a maioria não tem consciência disso. Olha, meu amigo, a vida é curta, ela passa rápido. Tem um despertar de parar de usar álcool e demais drogas? Hoje, agora, desperta-te, tu que dorme. Porque a vida vai passar rápido. Qual o legado que você vai deixar? A palavra de Deus, ela vem a nos dizer que nós, seres humanos, vamos viver até 70, 80 anos. O que passar disso é sofrimento. Isso é bíblico. Se você continuar usando álcool e droga, você acha que vai chegar nessa idade? Se eu continuar usando álcool e droga, vocês acreditam que o Wilton Moraes vai chegar nessa idade? Jamais. Jamais. Então eu tenho que parar hoje, agora, nesse momento. Eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou. Parar de culpar os outros. Responsável pelas minhas escolhas sou eu. Eu tenho que ter autonomia. Tenho que ser uma pessoa com maturidade. Saber o que eu quero para minha vida. Saber definir minhas metas, meus planos, meus projetos. Colocando em si Deus em primeiro lugar e minha recuperação e as demais coisas.
Nós adictos, como um todo, alcoólatra e demais drogas, nós sofremos de uma doença que é o seguinte: um paciente comum fica deitado no leito no hospital. O médico, a enfermeira e os assistentes vão lá e dão todo o recurso que ele precisa para ele melhorar a saúde dele. E ele melhora a saúde dele. Nós adictos, não, é diferente. Nós temos que levantar da cadeira e correr atrás da nossa recuperação todos os dias. Todos os dias. Literatura, 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 livros, conhecimento, partilhas. Eliminar as reservas. Buscar ajuda com o padrinho. Partilhar com o padrinho. Frequentar os grupos de muita ajuda. Pagar o preço. Porque senão não fica limpo das drogas. O que você quer para a sua vida? Parar de usar álcool, parar de usar drogas, demais drogas? Ou você quer continuar usando? Você tem o livre direito de escolher. A escolha é sua. Mas você não tem o direito de destruir a vida de quem está ao seu lado. Você tem que saber que seu alcoolismo e que sua droga de preferência não está prejudicando somente você. Está prejudicando quem te ama. Seus familiares, seus amigos, a sociedade. Está prejudicando todo mundo. E eu, adicto, você, adicto, nós somos seres egoístas. Muitas das vezes nós pensamos somente em nós e não olhamos para o nosso lado. Não percebemos que estamos prejudicando as pessoas. Pare, pense, reflite. Tome uma decisão. Hoje, você que está nessa linha de sofrimento, busque um grupo de ajuda. Busque uma religião de escolha. Busque o autoconhecimento. Permita-se se conhecer quem você é. E aceite como você é. Você precisa se aceitar e se render aos pés do Criador. E é uma programação maravilhosa que é os 12 passos do programa Minnesota. Quero fechar esse vídeo aqui com uma frase muito legal, muito bacana, de um homem que deixou um legado muito bom para todos nós, que venha nos dizer o seguinte: não devemos ter medo dos confrontos. Até os planetas se chocam de caos e nascem estrelas. Vou ler de novo. Não devemos ter medo dos confrontos. Até os planetas se chocam de caos e nascem as estrelas. Quem disse isso foi Charles Chaplin. Muito sábio. Não devemos ter medo dos confrontos. Até os planetas se chocam e nascem as estrelas. Então não tenha medo dos confrontos internos que você vai ter. Os confrontos externos que você vai ter. Levante-se e lute-se. Todos nós temos uma semente. Plante sua semente. Cuide
da sua sementinha. Regue a sua plantinha todos os dias da sua recuperação. A semente da recuperação. Para quê? Para ela se tornar uma árvore frutífera, para você dar frutos e ser alguém útil nesse planeta. Nós estamos aqui nesse planeta, no meu ponto de vista, é para ajudar um ao outro, é para servir, é para levar a mensagem. É o 12º passo. Leve a mensagem. Tendo experimentado um despertar espiritual, como resultado desses passos, procuramos levar esta mensagem a outros adictos e praticar esses princípios em todas as nossas atividades. Em todas as nossas atividades. Todas. Muito obrigado a todos. Peço a todos aí, né, que compartilhem, que assistam o vídeo, que dividam com seus amigos, né? Esse é um trabalho abnegado, sem fins lucrativos. Meu objetivo é simples, somente levar uma mensagem ao adicto que está sofrendo com as questões das drogas, aos familiares e a todas as demais pessoas que estão sofrendo numa linha de sofrimento também, que talvez nem sabe que é adicta. A adicção não é só o uso de álcool nem de drogas, não. Tem vários outros níveis. Adicção é escravidão. Descubra do que você é escravo. Procure o programa dos 12 passos que você vai se libertar. Você vai conhecer Jesus, vai conhecer o poder superior da sua compreensão. Você vai ser um ser melhor. Você vai levar a mensagem. Seja um mensageiro. Muito obrigado a todos.